o processo da chamada revisão da vida toda, o tema 1102 do STF, doutor, ainda pode trazer novidades para os segurados? E até aproveitando a expertise do doutor, se o amigo puder historiar a trajetória dessa tese no Poder Judiciário, doutor. Puxa vida, era uma tese tão linda que mostrava que na lei se continham duas regras, né, uma regra de transição e uma regra definitiva para o cálculo das aposentadorias. Porém, o que aconteceu foi que essa tese acabou sendo agora destruída por diversas decisões no Supremo Tribunal Federal. Havia passado, inclusive, no STJ, chega ao Supremo e, numa votação muito parelha, os aposentados e pensionistas e os interessados em que o segurado pudesse escolher, já que estava na previsão legal, na Lei 9876, duas possibilidades de cálculo, pudessem ficar com a mais vantajosa. Tivemos até um julgamento de 6-5, chegou a completar isso, mas nesse julgamento também foi pedido o destaque para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes, foi para o plenário, se manteve a vitória dos aposentados e pensionistas no plenário, mas aí, antes de finalizar esse julgamento, se colocou outro processo que tratava também de forma até um pouco mais lateral esse tema, à frente para que se pudesse se chegar à conclusão do julgamento favorável aos interesses, digamos assim, do fisco e não dos segurados. E aí esse julgamento acabou contando com o voto de novos ministros e se sobrepôs e derrotou a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho mais esperanças de que a gente vá conseguir reverter isso, né? Já joguei a toalha na revisão da vida toda, Solano, infelizmente, mas a gente lutou muito. Inclusive, nós pedimos até, naquela oportunidade, a antecipação do julgamento, porque entendíamos que o voto do ministro Marco Aurélio seria favorável, foi acolhida essa antecipação do julgamento. Esse voto foi decisivo para que se tivesse a maioria a favor dos segurados, porém, eles conseguiram reverter, né, este quadro e fazer esse julgamento em um processo paralelo, e nesse processo paralelo se teve a maioria contra a tese da revisão da vida toda, e o que se discute hoje no Supremo Tribunal Federal, o que se está finalizando em relação a esse julgamento, é simplesmente em relação às pessoas que já ganharam a revisão da vida toda, algumas já transitaram em julgado, outras em tutela, o que fazer com esses que já ganharam, com esses que já estão recebendo. É isso que falta, a cereja do bolo, para ser decidido se vai haver devolução, se não vai haver devolução, quem transitou em julgado, como fica aquela situação, mas é uma situação pontual. Então, a revisão da vida toda, infelizmente, foi finalizada contrariamente aos aposentados, apesar de anos de lutas para tentar fazer com que as pessoas tivessem um pouco mais de qualidade na sua aposentadoria, já que havia essa previsão legal, essa possibilidade de escolha, não dito na lei a possibilidade de escolha, mas haviam as duas possibilidades de cálculo, né? Sim. E as regras de transição sempre foram feitas para não serem, digamos assim, mais rígidas do que a regra geral e beneficiarem o segurado que já vinha contribuindo. Mas não se conseguiu isso, Solano. Então, a revisão de vida toda é página virada, apenas agora aguardamos para alguns segurados que já receberam essa finalização.